Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Será que o nosso humor influencia os nossos gatos? Você já ouviu alguém falando que o gato é a cara do dono? Ou que ele se comporta da mesma forma que o dono? Você já viu isso? Tem alguns memes que a gente vê na internet de rostos, né? Então, o gato é a cara do dono ou o cachorro é a cara do dono, mas não pensando só nesses memes de cara de um, focinho do outro, que é muito engraçado da gente ver, né? Realmente alguns parecem muito. Mas independente dessa brincadeira, o comportamento, os hábitos têm sim uma relação muito forte. Então, um gatinho muito ansioso, muito medroso, problemas às vezes com agressividade, isso vem de uma leitura de ambiente e de postura, de como a gente reage aos nossos gatos e de como é realmente a energia daquela casa. E não é nada místico, a gente não está falando de poderes sobrenaturais. O seu gato não precisa ter esses poderes, ele não precisa ser telepático para entrar na sua mente e ler ali tudo que você está pensando, o que está acontecendo. Na verdade, isso é muito mais simples, a gente está falando realmente das sensações, né? Da interpretação que esse gato consegue fazer, da nossa linguagem corporal, do que a gente está sinalizando para ele em termos de sentimento também. Se a gente está muito agitado, se a gente está nervoso, se a gente está estressado, a gente transparece isso, a gente exala isso. E às vezes, talvez nós não prestemos tanta atenção ou a gente não perceba tanto, mas a gente consegue sentir também, né? A gente consegue interpretar isso em uma outra pessoa. E os nossos gatos, os nossos cães, eles são carecas de fazer isso, né? De ter essa sensibilidade, de serem influenciados pela forma com que nós estamos. Isso não é místico, isso não é sobrenatural, isso não é religioso, isso é biológico, tá? Isso realmente acontece. Então, sim, o nosso humor, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser vai refletir no nosso gato. Isso é fato. Acho que até para a gente enxergar, se a gente comparar um pouquinho com os cães, isso acaba facilitando também. Mas sabe aquele cachorro que às vezes é um pouco impaciente, né? Não sabe passear ou fica pulando, mas observa o dono dele, né? Como é que esse dono está reagindo? O que ele está fazendo? E quão ansioso está esse dono? Então, eu preciso ensinar o meu cachorro a passear. Mas quando eu vou passear com ele, eu já fico nervoso, né? Eu já tô estressada, já tô suando frio. Ai, meu Deus, vou passear com o cachorro e não vai ser uma experiência legal. E o que seu cachorro está sentindo? Como é que ele está interpretando, né, a sua linguagem corporal? O que você está passando para ele de mensagem? Sem falar nada, já que eles não entendem as nossas palavras necessariamente. Ele faz a leitura, ele escaneia você. Então, o que você está passando para ele? Ansiedade, estresse, agitação, da mesma maneira. E isso vai acontecer com o gato também, tá? Da mesma forma. Como é que a gente vai transparecer isso para o nosso gatinho? O toque, como é que você encosta no seu gato? Tem muita gente que fala, ai Carol, meu gato não gosta de ser escovado. Já tentei vários tipos de escova, mas ele não gosta, ele fica bravo, não sei o que eu faço para ensinar ele a ser escovado. Mas como você está fazendo isso, né? De que forma você manipula esse gato, você passa a escova no corpo dele, né? Qual é a intenção que você está colocando nessa atividade e como, né? Com que força, de que jeito você está fazendo isso? Às vezes pode ser realmente um incômodo, porque a gente não está sabendo fazer. E aí eu acho que a principal palavra é realmente a intenção. A gente às vezes fica conversando, né, com os nossos gatos,
Olha, filho, não sobe aí, a mamãe já falou, né? Aqui é a mesa da gente comer, então você não tem que subir aqui, você tem que subir ali. E a gente fica explicando, fica falando. Eu sei que a gente brinca desse jeito, que a gente interage dessa forma com o nosso gato, mas claro que ele não vai entender toda essa mensagem, todas essas palavras que você está dizendo para ele. Isso vai passar ali direto pela cabecinha dele. Mas a intenção ele consegue compreender. O seu tom de voz, a sua entonação, isso eles sentem. Então, às vezes você falou alguma coisa que ele não sabe o que significam essas palavras, mas a forma como você diz, isso dá para ele, isso passa para ele a mensagem, né? Como você está se sentindo quando você está dizendo aquilo, né? Qual é a sua intenção? É positiva ou é negativa? Você está bravo ou você está confortável? Isso é passado para eles, tá? Quando a gente projeta esse tipo de energia não cósmica, não sobrenatural, mas é o jeito mesmo, né? A gente passa assim uma energia. Eles conseguem interpretar dessa forma, tá? Isso é interessante quando a gente pensa no cachorro também. Olha eu, né, falando um monte de cachorro, mas é mais para ficar claro para vocês. Sabe aquela coisa do cachorro fazer cara de culpado? O cachorro não sente culpa, né? Ele não tem essa interpretação de culpa. Nossa, eu fiz isso e a minha dona vai achar ruim, então ela vai chegar e eu já vou fazer cara de culpado porque para ele entender que eu me arrependi. Não é assim que funciona a cabeça do cão. Mas a gente olha para ele já pensando, né? Já projetando essa intenção. Será que ele fez cocô no lugar errado? Tô chegando em casa. Será que ele fez arte? Você passa essa linguagem corporal para ele, né? O gesto e a entonação de quando você for perguntar alguma coisa. Ele consegue perceber isso e ele reage de acordo com a sua atitude. Os gatos da mesma forma. Por isso eu sempre pergunto para os tutores, né? Quando eles falam, ai, meu gato... eu já cansei de tentar ensinar o meu gato a não fazer determinada coisa, por exemplo, subir na mesa ou me acordar de manhã. Mas o que é que você faz efetivamente quando o seu gatinho tem determinado comportamento? Como é que você reage? Não necessariamente você fala com ele, mas qual é a sua linguagem corporal, né? Qual é a sua intenção depois que você vê o seu gato tendo esse comportamento, por exemplo, né? Subindo na mesa? Essa intenção, essa reação vai ser suficiente para ele continuar fazendo ou não. Como você lida com isso? Ele consegue fazer essa associação, se você está reforçando ou não esse determinado comportamento. Então, isso é importante, a gente tem que prestar atenção nisso, ser mais consciente com relação a isso. Quer ver outros exemplos? Carol, meu gato não gosta de brincar. Já tentei tudo que é tipo de brinquedo, fico lá chamando ele para brincar, mas ele não brinca, não tem jeito, ele não gosta. Então, eu acho que eu não preciso ficar brincando com ele. Aí a gente começa a conversar com esse tutor, mas como você brinca com o seu gato? Né? A gente orienta que a gente precisa incentivar ele a brincar, chamar ele para brincadeira. Mas como você brinca com ele? Quando eu chego do trabalho, eu sento lá no sofá e aí enquanto eu tô mexendo no celular, eu fico lá chacoalhando a varinha para ele. Qual é a intenção que você está colocando nessa brincadeira, né? Como é a sua linguagem, né? O que você está fazendo? Você está mexendo no celular e chacoalhando uma varinha. Você não vai incentivar o seu gato a brincar dessa forma, tá? Justamente porque você não está passando para ele a mensagem que é hora de brincar, né? Vamos brincar, vamos correr pela casa, vem perseguir o ratinho. Isso eles fazem, né? Essa leitura eles fazem a todo momento. Então a gente precisa sim prestar atenção em como nós estamos. E aí eu tô dando esses exemplos, né, de brincar, de um comportamento, mas quando a gente pensa, por exemplo, em terapias comportamentais, então eu tô falando de um gato
que está manifestando alguma alteração e ele está recebendo um tratamento. E a gente está fazendo todo o manejo, mexendo na rotina, no ambiente desse gato. E aí a gente vai trabalhar a interação do tutor com ele. É extremamente importante o tutor estar consciente na hora dessa interação. Você tem 2 gatos que estão tendo conflito. Por exemplo, você está ali fazendo, ou você está fazendo adaptação. Melhor, chegou um gatinho, você está adaptando, seguindo o passo a passo que a gente orienta vocês a seguirem. E aí chegou o momento desses gatos terem um contato um pouco mais próximo. Então você vai colocar aqueles gatinhos ali perto. Aí você solta, o outro tá ali, então você já começa, ai meu Deus do céu, você não tá falando, né? Mas tudo isso tá passando na sua cabeça. Aí um vai chegar perto do outro, ai meu Deus, eles vão brigar, e ai eu já tô nervosa. Qual a chance dos gatos brigarem? É muito grande, porque sem querer você já tá exalando isso, né? Cheiro, e você tá suando, você tá ansioso, ai meu Deus, eles vão brigar. Pronto, sem querer, essa sua postura, essa sua intenção, o seu humor, né, vamos dizer assim, vai passar uma mensagem para eles. Então, a primeira coisa é você ter consciência de como você lida com essas situações para que você também se trabalhe. Se você é extremamente ansioso, você precisa trabalhar a ansiedade. Se você é agitado, estressado, nervoso, você precisa trabalhar esses pontos antes de querer interagir com o seu gato, por exemplo. Porque isso tudo vai refletir nesses comportamentos, nesse tratamento. Quantas vezes a gente, sempre, né, que a gente está fazendo uma avaliação comportamental que leva aí algumas horas, né, a nossa primeira consulta leva horas, justamente porque a gente precisa entender esse perfil. Quem é esse tutor? Quais são as características dele? Será que ele está passando por algum problema? A gente não vai ficar perguntando, né, com detalhes, não é isso. Mas assim, para a gente entender, será que esse tutor está passando por algum conflito? Será que ele precisa de ajuda para também se trabalhar, ficar mais tranquilo? Porque isso vai ter reflexo direto no comportamento desse felino, na melhora dessas condições, na melhora dessas interações. Então tenha certeza que sim, o seu humor influencia também nos comportamentos, na rotina, no dia a dia do seu gato. Não de uma forma sobrenatural, mas de uma forma biológica, através de cheiro, de linguagem corporal, de intenção em fazer determinada atividade, tá? Eles são muito sensíveis nesse sentido. Então a gente precisa ter isso em mente, né, de forma consciente fazer esse trabalho de uma maneira integrada. Às vezes você está tentando ali cuidar do gatinho, né, tratar esse gatinho e você não está tendo os resultados que você espera, né? Ou você como tutor está fazendo algum exercício, né, está mudando alguma coisa na sua casa, na sua rotina e você não está conseguindo algum resultado mais específico. Então, olha para você mesmo. Interpreta ali, será que você não precisa mudar a sua postura? E entender essa ligação, né? Como o gatinho consegue interpretar tudo isso ajuda. Ajuda você, né, a parar e pensar, falar, opa, agora não é o momento, né, de eu ficar nervosa, eu preciso me controlar, passar para ele a tranquilidade, passar para ele um estado de calma, né, um estado de espírito, de tranquilidade para que as coisas funcionem. Isso é muito importante. A gente sempre orienta os tutores. A gente precisa falar disso. E eram essas dicas que eu queria passar para vocês, né? Para vocês começarem a se enxergar um pouquinho também e aí trabalhar o todo, né? A família como um todo, o ambiente como um todo. Isso é muito importante e vai ajudar muito daqui para frente. Compartilhe essas informações com outros gateiros que vocês conhecem. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras.
Espero que vocês tenham gostado. Deixem dúvidas, perguntas, sugestões pra gente. Muito obrigada por vocês assistirem e até a próxima!